A aula de hoje é sobre Napoleão, né, a Era Napoleônica. E para a gente entender como foi esse processo da Era Napoleônica, eu acho interessante a gente voltar em alguns pontos do que foi o processo revolucionário, né, de 1789, a Revolução Francesa. Porque é a partir desse processo que Napoleão se acende dentro desse como um imperador, né, da França. Então eu acho interessante a gente voltar nesse processo da Revolução Francesa. Vamos lá. O que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento revolucionário que é parte da burguesia, né, parte da burguesia, e tem como objetivo trazer um pouco mais de igualdade, de liberdade, fraternidade, todas aquelas pautas que foram colocadas no iluminismo para essa sociedade francesa que vivia num governo absoluto, um governo que só o rei poderia mandar e desmandar, onde só a nobreza e o clero tinha poderio, tinha questões econômicas, tinha um poder sobre aquela sociedade. Quando a gente for pensar o processo revolucionário, a gente tem que pensar que dentro dessa burguesia a gente tínhamos dois grupos, né? Dois grupos com objetivos, com o objetivo final parecido, sendo que o percurso era totalmente diferente. O que eu tô falando do percurso? Estou falando de como seria levado a esse processo revolucionário. Que grupos eram esses? Os girondinos e os jacobinos. É super importante você entender quem é quem, porque dentro desse processo de Napoleão, depois, quando a gente começar a estudar a Era Napoleônica, vocês vão conseguir compreender o que lado Napoleão estava dentro desse processo revolucionário e por que a tomada de poder foi tão importante. Os jacobinos, eles eram conhecidos por serem totalmente revoltosos e agressivos, digamos, perante a sociedade, diferentemente dos girondinos. Os girondinos, eles ainda viam na nobreza, no clero, algum tipo de benefício. Quando eu digo isso, eu não estou falando que a nobreza e o clero tinham que estar presentes dentro desse poder, né? Ou que deveriam demandar esse poder. Mas eu estou falando que eles entendiam uma conversa com a nobreza como algo necessário para que tudo ficasse bem estruturalmente dentro da França, já que eles tinham um poderio econômico muito grande. E já os jacobinos, eles viam diferente esse processo. Eles achavam que eles teriam que romper completamente com a nobreza e com o clero para poder, aí sim, você atingir todos os ideais políticos que fossem necessários para você alcançar uma França livre, mentalmente, socialmente, economicamente. Os girondinos, ele era composto, em sua grande maioria, não pela população pobre, burguesa. Eu tô falando não pelos camponeses, aquele cara lá bem pobrinho, lá do campo, lá francês. Eu não tô falando desse cara, eu tô falando de um cara que era economicamente páreo até para um cara nobre, só que ele não tinha algum tipo de título dentro desse governo absoluto. Então a gente tem essa rixa entre girondinos e jacobinos. Essa rixa vai durar por muito tempo. Isso causa instabilidade, em sua grande maioria, dentro desse processo revolucionário. Eu acho a Revolução Francesa, ela acontece de forma benéfica, digamos assim. Foi uma revolução que deu certo. Mas depois ela deu certo em romper com todo esse processo absolutista. Só que depois disso, para se estabelecer com seus ideais, ela tem as suas instabilidades. E essa instabilidade, ela tem por caráter, em sua grande maioria, toda essa relação entre girondinos e jacobinos. Quando Napoleão alcança esse poder, a gente está instaurado ali um
como se diz, um governo girondino. Como eu falei para vocês, esse governo girondino, ele conversava assim com a nobreza e com o clero. Eles criticavam sim o poderio da nobreza, mas ao mesmo tempo conversavam, tentando entender como era esse processo para não haver mais disputas e tudo mais. Tentando unificar a França de alguma forma. Então, assim, o Napoleão, ele era o general, ele já tinha se destacado dentro desse processo, ele era um revolucionário, e ele já tinha se destacado, um revolucionário nacionalista, já tinha se destacado muito dentro desse processo, dentro da Revolução Francesa, todo mundo conhecia Napoleão e tudo mais. Então, o que acontece? Com esse governo girondino e as ameaças que existiam dentro desse governo, ameaças internas e externas, quando eu digo interna é o quê? Poxa, os jacobinos não entendiam porque os girondinos conversavam com essa classe e achavam isso totalmente errado, viam isso como uma traição e começou um processo de instabilidade política, de tentar alcançar de tentar ver aquele momento como algo não benéfico para eles. Então, assim, há uma ameaça e uma instabilidade política por parte desse governo. E o que é esse governo? Esse governo é o diretório. O Napoleão, ele era um girondino, um general girondino. Ele começa a perceber essa instabilidade, começa ficando inculcado com algumas coisas, percebendo que poderia sim haver um golpe contra esses revolucionários, né, contra esse governo, e causando uma estabilidade maior dentro da França, porque tinha uma estabilidade interna e também tinha uma estabilidade externa, porque as outras potências viam a França como um pavio de pólvora, digamos. Então, assim, esse diretório, que é o governo girondino, ele é marcado por um governo forte, como eu digo. Ele como se diz, ele achava que algum tipo de opressão faria com que eles contessem esse processo, esses jacobinos tão exaltados. Sendo que Napoleão está muito à frente do seu tempo. Então Napoleão olha e fala assim, cara, eles vão acabar detendo esse governo girondino e vai acabar criando uma instabilidade na França que não é um momento para isso. E a gente pode perder todo esse processo revolucionário, pode cair por terra. Então, Napoleão decide tomar, né, a Assembleia. O que ele faz? Ele fecha aquela Assembleia que existia e toma o poder. E esse primeira parte é conhecido como o golpe do 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário, que ele marca o fim da Revolução Francesa, o fim desses governos, dessa polarização do governo e dessa como digamos, dessa troca de poder entre os girondinos e jacobinos. Então, Napoleão se coloca dentro desse processo e aí começa, o golpe do 18 Brumário e o fim da Revolução Francesa. Nesse momento, começa um outro período dessa era napoleônica, que é o consulado. E eu vou explicar para vocês como ele funcionou. Então, gente, vamos lá. Depois de explicado todo esse processo de início, de como foi essa ascensão do Napoleão, a gente tem como primeiro destaque esse governo, que é o governo consulado. O que é o governo consulado? Nada mais é do que um governo que ele tinha como detentor desses poderes, de dizer o que era e o que não era para fazer, dos cônsules. E existia vários tipos de cônsul, só que o principal cônsul era Napoleão, ele era o primeiro cônsul. Ele estabelece alguns novos paradigmas para essa França, e eu vou pontuar aqui para vocês entenderem como foi esse processo. Então, Napoleão, ele primeiramente constrói o Banco Nacional da França. O que era isso? Ele transformou toda a moeda e a economia a partir dos francos, né? Que seria a moeda da França.
Então, isso é muito importante, né? Porque ele unifica, né? E nacionaliza toda aquela economia, o dinheiro e tudo mais. Ele também estabelece um código civil, que nada mais era do que ele possibilitava a liberdade, né? E independência dos indivíduos, a igualdade perante a sociedade, perante a ele e tudo mais, e o direito à propriedade privada. Mas, no entanto, alguns códigos que ele não estabeleceu alguns paradigmas. Quais foram esses? Foram uma não garantia a esse trabalhador assalariado, e também o censura. Censura do quê? Não poderia ter greve nem nada do tipo, até porque greve poderia dar possibilidade a esses jacobinos tentarem novamente uma retomada a esse governo, né, que agora tinha por caráter esse consulado, só que com um maior destaque o papel do Napoleão, que era um girondino. Então era censurado esse tipo de crítica e etc. Então não poderia ter os sindicatos, né, que foram começando a ser criados, porque as pessoas começavam a ter uma consciência de entender como trabalhador, não mais aquela ideia de que você planta para comer, mas que você tem alguém que paga você e tudo mais. Então, ele não garantia esses direitos a esses trabalhadores assalariados, ok? E também, Napoleão estabeleceu